Diretamente de Roma, nosso entrevistado é o deputado Fábio Porta. O assunto é a estrutura consular italiana para atendimento da comunidade do estado de Santa Catarina, objeto de antigas reivindicações e também de muitos confrontos políticos, de ordem política, inclusive. Deputado, recentemente o senhor recebeu aí na Itália uma delegação oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi ali tratar exatamente desse assunto. Houve reação do Comitê do Paraná Santa Catarina, que vem tratando do assunto em nível local aqui, e o senhor publicou ontem uma nota criticando a posição da entidade. O que de fato, o deputado Fábio Porta, está acontecendo? Peron, muito obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, de dar uma boa notícia a todos os italianos do sul do Brasil, especialmente de Santa Catarina, e também para esclarecer algumas coisas que talvez foram um pouco equivocadas. Mas eu partiria pelo assunto principal. Como você disse, a reivindicação da comunidade italiana de Santa Catarina de poder contar com uma própria representação consular autônoma ou dizemos assim, independente no sentido de poder oferecer serviços assim como existe em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou até em cidade da Argentina, na grande Buenos Aires, relativamente pequena, que tem uma agência consular, o consulado de carreira, um consulado com autonomia para emitir passaporte, para receber processos de cidadania. Sabemos que há uma hierarquia também. O primeiro passo é um porteiro consular, depois uma agência consular, e aí para frente se vai, dependendo da dimensão, até a um consulado geral. Mas penso que isso, Peron, não é o que importa ao cidadão comum, ao utente, ao usuário, à pessoa que todo dia tem o problema da fila, tem o problema da espera, tem o problema de fazer quilômetros para chegar a Curitiba. O que nós estamos pedindo é um consulado que possa ter funcionários do Ministério de Esteri, que possa evitar, principalmente, que o cidadão que mora no estado de Santa Catarina deva se deslocar até Paraná. Em primeiro lugar, porque Santa Catarina é um dos estados do Brasil onde tem a maior comunidade em percentagem de italianos. Em segundo lugar, porque é um estado importante, rico, com relações econômicas importantes com a Itália. Em terceiro lugar, diria, porque, na realidade, como a eleição do Comites demonstrou, a maioria dos italianos da região Paraná-Santa Catarina, ou seja, a região consular, não? A circunscrição consular, vive em Santa Catarina. Então, da mesma maneira, para ser também mais claro, Peron, que como nós pedimos, quando falo nós, é a comunidade, o Comites, o TGE, o representante, eu me sinto um porta-voz disto, de tudo isso. Nós pedimos há muito tempo atrás que o Espírito Santo, com Vitória, pudesse contar com a própria representação, e você sabe, Peron, os meus eleitores sabem que eu toda vez, na campanha eleitoral, na ata parlamentar, na interrogazione parlamentar, na interlocução com o governo, sempre falei, Santa Catarina, Espírito Santo, Florianópolis, Vitória, necessitam de duas unidades consular autônomas, diretas, ligadas à Itália, com funcionário de carreira. Enfim, esta operação foi iniciada e já está num patamar de sportello consulare em Vitória, Espírito Santo, necessitava que também este passo fosse feito em Florianópolis, Santa Catarina. O que aconteceu? A sua pergunta. Eu trabalhei junto ao meu colega, amigo, coordenador da Frente
parlamentar Santa Catarina, Itália, Vicente Caropreso, para facilitar e organizar uma presença oficial ao máximo nível parlamentar do Estado de Santa Catarina na Itália. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é expressão do povo de Santa Catarina. A delegação que veio aqui em Roma, Peron, é liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o máximo representante do povo de Santa Catarina, esteve aqui. Também de origem italiana, o Mauro De Nadal. Veio junto ao Vicente Caropreso, a 2 deputados, o Rodrigo Minotto, o Ferrari, de partidos diferentes, mas todos com origem italiana. Eu trabalhei, e não foi fácil, porque você sabe, Peron, que não é todo dia que um vice-ministro, um sottosegretário recebe uma delegação com todas as honras como foram recebidos, e trabalhei porque fosse recebido pelo maior representante do governo italiano quando o assunto é comunidade italiana no exterior, rede consular. Então, mais que isso, era impossível. O Giorgio Sili, que, aliás, Peron, entre aspas, não é do meu partido, você sabe muito bem, os meus eleitores sabem que até eu sou oposição a este governo, mas quando o assunto é ajudar, trabalhar em prol da comunidade italiana, eu tiro a camisa de partido e coloco a camisa de ítalo-brasileiro. Encontrei um representante do governo que vestiu a mesma camisa. Pronto, fizemos este encontro. No encontro foi levado um ofício que, em nome da comunidade italiana de Santa Catarina, em nome do Comites, em nome do belíssimo trabalho feito pelo Salvatore di Venezia, agora pela consulessa Berti, do TGE, de todo mundo, este trabalho para pedir um consulado de carreira em Santa Catarina, e conseguimos que, pela primeira vez, Peron, isso é importante destacar, um representante do governo italiano, um membro do governo italiano, não um funcionário administrativo, porque um diretor-geral é um funcionário, não é um cargo político de governo. Alguém está também equivocando as coisas. E pela primeira vez, porque eu não tenho documentos ou não tenho declarações onde um representante do governo, do Ministério do Exterior, um ministro, vice-ministro, do secretário fizesse uma declaração deste tipo, estou falando deste governo, porque quem vai decidir não é o governo precedente, não é o próximo, e volto a dizer, não é nem o governo do meu partido. Então, o Giorgio Sili se declarou favorável à instituição de um consulado de carreira, é claro, recebendo e recolhendo o trabalho que foi feito por todas as entidades que eu indiquei. Então, finalizo, desculpe, mas é bom que as coisas sejam claras. É um trabalho conjunto. Num time de futebol, Peron, tem o lateral esquerdo, tem o goleiro, tem o meio de campo, e tem um centroavante, mas depois tem alguém que tem que fazer o gol. O gol é uma decisão política. Quem faz o gol não sou nem eu. É o governo. Aliás, é o representante que senta dentro do governo. Então, o comitê se preparou o terreno, as associações reclamaram para pedir o consulado, a revista Insieme, porque a mídia também tem um próprio papel, sempre reivindicou esta justa proposta. Todo mundo chega um momento num time de futebol onde alguém tem que chutar, outro tem que colocar a bola na frente do centroavante, coisa que eu fiz. Eu coloquei uma bola na frente do Giorgio Sili e ele deu uma bela cabeçada e o gol entrou. Agora, o que aconteceu, Peron, depois deste golaço, para terminar a metáfora calcística, que invece de agradecer, falar, olha, que belo trabalho que estamos fazendo, a comunidade unida, todo mundo está torcendo para o mesmo resultado. Não, começaram a dizer, mas não foi isso, mas ele está falando uma coisa, mas foi outra, não foi aquele que começou, foi aquele outro. E
esta é a mesma história que teve como consequência até agora o fato que não aconteceu nada em Santa Catarina e que, diferentemente, em Vitória aconteceu alguma coisa. Eu não quero pegar todo o mérito do que aconteceu. Se você leu a minha nota, eu agradeço o Comites, agradeço as associações, agradeço o TGE, agradeço o cônsul atual e precedente. Agora, fazer nota onde, além de não ser nomeado, agradecido, se coloca mais confusão ainda nas pessoas. Porque que leu esta nota, però a um certo ponto a nota fala não existe nada de oficial, não existe nada com relação à decisão do consulado de Santa Catarina. Depois de um parágrafo, você é jornalista, então você lê bem, escreve exatamente o contrário. A decisão já foi tomada. Então, ou seja, foi tomada ou não foi tomada a decisão? Então, a confusão é grande, é triste, enfim, duas coisas. Não é tanto a minha pessoa, já passou, já estou acostumado, você sabe, sou careca de saber que dor de cotovelo é grande em muitas pessoas, inveja. Agora, faltar de respeito, primeiro, a o maior órgão legislativo de um estado importante como Santa Catarina, uma delegação formada por 4 deputados ítalo-catarinenses, pelo coordenador da frente ítalo-catarinense, que se deslocaram até Roma junto ao presidente da Assembleia, e não era obrigação deles. Você sabe que eu nunca recebi uma delegação de tão importância e nunca levei para o Ministério de Exteriores. Então, alguém deveria ter agradecido essa delegação, falado, olha, obrigado De Nadal, obrigado Minotto, obrigado Caro Preso, obrigado Ferrari, são de partido diferente, de direita, de esquerda, de centro, ninguém fez isso. E, pior ainda, ninguém falou uma palavra de homenagem ao representante do governo, que montou uma reunião à altura de chefe de Estado, que falou palavras que eu nunca tinha ouvido sobre a importância da comunidade italiana no Brasil, em Santa Catarina, que se comprometeu, ele se comprometeu, porque não adianta o TGE falar, o Comites falar, até o deputado falar, Peron. Então, se depois não tem um tal de senhor que tem a caneta no governo e assina, porque todo mundo trabalhou, eu trabalhei, mas não reconhecer isso é muito grave. Então, eu falo isso não por mim, mas porque tem pessoas que mereciam um pouco mais de reconhecimento. Mas tudo bem. Eu acho que é importante esse esclarecimento, deputado Anke, inclusive porque exatamente hoje, o próprio Consulado Geral da Itália em Curitiba, no seu site, publicou uma nota também, de certa forma, dizendo que a coisa já terminou, quer dizer, nem sequer toca nesse assunto, nessa viagem. Foi lá, dizendo que a coisa já estava resolvida quando eles estiveram lá, quer dizer, porque fala em datas, etc. Tal. Eu tenho acompanhado isso aí já há muito tempo, já faz, eu acho, quase ou até mais de 30 anos, né? Já tivemos eleições aí que foram marcadas por candidaturas que marcaram sua campanha em cima desse tema. Já tivemos inúmeros confrontos, como eu disse inicialmente, políticos, né? O que está me parecendo, deputado, é que, de fato, o senhor acaba de colocar aí esse problema de um pouco de, sei lá, de egoísmo, né? Nós já tivemos um fato recente em que alguém quis assumir a paternidade inteira de um fato que acabou exatamente por isso. Eu estava no Espírito Santo, lá na inauguração na procura de sede para a agência consular, e seria Florianópolis a seguinte, e lá fiquei sabendo que não, que enquanto tivesse alguém dizendo que ele era o pai da criança, vamos dizer, essas coisas não iriam acontecer. Nós estamos repetindo, me parece, o mesmo equívoco agora. Perdão, eu estou dando a minha opinião. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa nota do consulado hoje. Me parece que ela repete um pouco essa forma de ver unilateral da coisa. E eu gostaria que você, deputado, se pudesse fazer um relato
da sua atividade, que de certa forma tenho acompanhado, não posso negar, né, em gestões passadas. O senhor já foi deputado, foi senador, e esse assunto sempre acompanhou a sua trajetória como parlamentar italiano, não? Esses dois Sim, temas. Perón, eu quero falar não tanto de mim, mas também de outras pessoas que trabalharam para este resultado e falar também um pouco desta nota que li rapidamente, porque já entendi que, assim, era uma nota que também, como aquela do Comites, não colocava esclarecimentos, mas confusão, infelizmente, devo dizer. Por quê? Como você disse, esta é uma reivindicação antiga. A minha primeira ata foi de 2011, onde me parece que com interrogazione parlamentare já pedi ao governo italiano a instituição de um consulado em Santa Catarina, Espírito Santo. Eu encontrei pessoalmente, na época, o sottosecretário Vincenzo Amendola, não? Soltei uma nota, estava comigo o senador Fausto Longo, pedimos ao sottosecretário, e naquela época o Antônio Bernardini era embaixador, já tinha iniciado Sim. o processo. Então, por que desmerecer o trabalho de deputados, senadores, candidatos? O Ricardo Merlo também trabalhou na época como sottosecretário para este resultado. Ou seja, o que agora está se finalizando é um resultado de um trabalho feito em conjunto. É claro que eu me empenhei e, se não fosse uma questão de grande interesse, eu não penso que um sottosecretário de um governo de direita, onde eu sou oposição, teria organizado comigo uma reunião deste tipo e teria também dado todo este espaço até ao meu pedido e ao pedido da comunidade. Agora, eu vejo que a nota também gera um pouco de confusão, porque está acabando de chegar, hoje chegou em Santa Catarina, o presidente, repito, do Parlamento de Santa Catarina, junto com uma delegação máximo nível, que fez um esforço que merecia somente um agradecimento. Eu teria feito uma nota como cônsul italiano em Santa Catarina, aliás, cônsul geral, escrevendo obrigado, grazie Mauro De Nadal, mas não porque ele é Mauro De Nadal, porque ele é o presidente, ele é uma instituição, e neste momento ele estava representando o povo catarinense, onde a grande maioria são italianos. Não, a nota do consulado, o que escreve, agradecemos o governo de Santa Catarina, quase colocando o governo em contraposição à Assembleia e desmerecendo o trabalho da Assembleia Legislativa, ou seja, confundindo as coisas, gerando conflito, e espero que não seja assim. Mas você citou uma situação que conheceu muito bem. Estas coisas geram aquela confusão, aquele conflito que corre o risco de bloquear uma grande reivindicação. Eu sempre digo, tem pessoas que quando alguém está indicando a lua com o dedo desta mão, fica olhando o dedo. Tem outras que ficam olhando a lua. Pessoa pequena vê o dedo. Pessoa grande vê a lua. A lua é o consulado em Santa Catarina. O dedo são as pequenices, são a inveja, são a mimimi, as fofocas. Infelizmente, vamos ver esta belíssima lua que será o nosso consulado. Depois, exportá-lo consular, que é o primeiro passo para uma agência consular. Mas, enfim, chega de bobagem. E fiquei triste porque eu escrevi para ele, vou até declarar, né, nesta entrevista, uma mensagem pessoal para o presidente do Comites, Bonetti, pessoa que estimo, pessoa de grande seriedade. Fiquei muito chateado, escrevi para ele para ter escrito o Comites, assim, uma nota daquele tipo, quando realmente
o Comites, máximo órgão de representação dos italianos, neste caso em Santa Catarina, em relação à ALESC, Assembleia Legislativa, máximo órgão de representação da comunidade ítalo-catarinense, colegas, neste sentido, deveriam ter falado de colega a colega: olha, colega, estamos juntos, estamos trabalhando juntos para esse resultado. Ah, que bom que vocês foram para Roma. Não fizeram uma nota quase a dizer: vocês fizeram uma viagem inútil, porque já estava tudo decidido. Não estava nada decidido. Chega destas mentiras, porque se estava tudo decidido, Perón, estava decidido 20 anos atrás, 15 anos atrás, seja pela nota do Comites, do CGE, dos candidatos, até dos deputados, estava decidido. Agora, as coisas têm um procedimento, a política tem os próprios momentos, tem as próprias hierarquias. Não entender isso é lamentável. Lamentável. Você usou a linguagem da Lua. Vamos nessa. A Lua seria um consulado da Itália em Santa Catarina, que é a reivindicação, dizer, permanente, né? Os portelos seria o primeiro passo. Outros falam em agência consular. Nós temos em Vitória. Como é que você analisa, por exemplo, esse aspecto, Vitória? Porque muitas vezes é só dizer que tem mais uma estrutura lá não vai resolver muitas coisas, né? Como é que está aí essa questão no Brasil? Tem outras reivindicações, deputado? Eu sei que no interior de São Paulo, com o território é grande, maior do que aqui Paraná e Santa Catarina e tal, existem outras reivindicações. Como é que isso está se... Eu sei que o senhor centraliza ali uma série, não só Paraná e Santa Catarina, né? Como é que isso acontece em Tanto outros que eu fiz, lugares? bem colocado, Perón, eu fiz ata até recentemente pedindo até novos consulados, agências consulares, até na Argentina, em outros países. Eu segurei, poucos lembram, outro dia estava aqui o nosso italiano de Recife, que lembrou que na época estavam fechando o consulado em Recife. Eu consegui fazer uma luta, na época, até junto ao governador Eduardo Campos. Ou seja, a comunidade italiana tem muitos problemas, a rede consular tem muitos problemas e fizemos várias transmissões, entrevistas. Agora, um dos problemas, falando no Brasil, não é o único, mas é um dos principais, é que a rede consular italiana no Brasil é pequena com relação tanto ao atual número de italianos, mas ainda com relação ao grande número de italo-descendentes, a maior comunidade no mundo. Então, é claro que a rede consular italiana precisa de mais consulados com uma própria, como eu digo aí, autonomia de gestão. Da mesma maneira que, faço o exemplo, Buenos Aires tem 3 consulados, a cidade de Buenos Aires, não Buenos Aires como província, porque como província tem 4, tem 5 consulados. Então, eu sempre digo, o Brasil precisa pelo menos de ter mais um consulado de carreira em Santa Catarina e outro consulado no Espírito Santo. Agora, lá nasce a confusão. Os portelos consulares, a agência consular, para esclarecer, os portelos consular é o primeiro passo na direção da agência consular. E a agência consular é uma primeira estrutura realmente autônoma. Dizemos que os portelos ficam no meio do caminho, porque tem uma autonomia limitada, porque é como uma criança que ainda precisa do papai e da mamãe, neste caso do cônsul e do consulado de Curitiba. Quando a criança vai crescer um pouquinho, será autônoma, eu penso em poucos anos, e vai ser promovida a agência consular. Mas estas coisas, Perón, realmente eu quero dizer, porque as pessoas gostam de exatamente de ver o dedo. Na realidade, que existe na rede consular italiana, para ser simples, os consulados honorários, de honra, e os consulados de carreira, que tem um funcionário que vem do Ministério de Esteri, para ser claro.
dentro de cada categoria, consulado de honra tem 4 ou 5 categorias. Tem um correspondente, não, você sabe, tem um vice-consulado, mas são todos consulado de honra. Então, vamos chamá-lo de consulado de honra. Pronto. Consulado de carreira também tem várias categorias. Tem agência consular, tem um consulado simples, tem um consulado geral, mas são todos consulados de carreira. A questão não é como se chama. É claro que tem uma gradualidade, ninguém passa de um dia por outro, ninguém está pensando que em Florianópolis vai ter amanhã um consulado geral. Mas o primeiro passo, o sportello consular, depois, quem sabe, agência consular e aí para frente. Não é complicado entender isso. E por que soltar uma nota que escreve? Tem agência consular, tem sportello consular, tem consulado geral, mas tudo isso não sabemos. As pessoas não querem confusão, Peron. Você que tem, você sabe, as pessoas querem saber como vou fazer para ter mesmo tempo o passaporte, a cidadania, como posso fazer evitar de ir até Curitiba de carro. Isso que é a resposta, não mimimi, sportello, não é sportello, foi o Nadal, foi o Caro Preso, foi o Fábio Porta, antes nasceu o ovo e depois a galinha, não, foi a galinha e depois o ovo. Isso não Pois é, interessa a ninguém. na verdade, se tivesse funcionando o serviço, ninguém estaria nem reivindicando. Tá bom, o serviço tá bom, né? O problema começa, então aí o que resolve? O Sportello? Isso, quer dizer, teu nome também não vai resolver, né? Porta, como você está dizendo. Tá? Eu gostaria de você, uma análise assim mais abrangente dos serviços consulares. Nós estamos com problemas, já que estamos na área consular, estamos com problemas sérios, aí continua esse problema de passaporte, da pessoal que antes era o problema da fila da cidadania, hoje está mais grave, parece até a fila do passaporte, né? E as coisas se repetem aí, um consulado age de um jeito, outro consulado age do outro. O que existe de articulação? Eu me recordo que o embaixador chegou a pedir desculpa para a comunidade, o embaixador que está saindo, né, pedir desculpa para a comunidade pelos serviços que ele não, obviamente ele percebe as críticas. Como é que isso está, deputado? Então, não, hoje Peron se reuniu pela primeira vez aqui em Roma, até mais uma notícia, o Comitato degli Italiani nel Mondo della Camera dei Deputati. Eu fui eleito vice-presidente, o presidente é do partido da Lega, Simone Billi, e fizemos uma primeira reunião para indicar uma série de iniciativas legislativas de impulsionamento ao governo. Estava também o deputado Tirelli do Maia, e eu coloquei esta questão do prenota-me, da demora na emissão de passaporte e da digitalização, enfim, de todos estes problemas junto ao consulado como uma das maiores preocupações que nós temos que ter, e por isso vamos convocar nas próximas semanas o governo, tanto na figura do sottosegretário Sili quanto na figura do direttore-generale Vignali. Temos que encontrar soluções, o prenota-me não funciona, então não adianta nem iniciar a falar de voto online, voto eletrônico, coisas importantes, mas que necessitam de uma informatização forte do Ministério de Esteri. Neste momento, o Ministério de Esteri, para fazer uma reunião a nível internacional, por exemplo, do CGE, inclusive, faço assim um exemplo estúpido, a plataforma Zoom. O Ministério de Esteri devia ter uma própria plataforma, ou seja, uma organização tão grandiosa, tão poderosa, uma das maiores potências do G7, não pode utilizar, tudo bem, você está utilizando o Meet Google, justamente, você não é o Trump ou o Berlusconi, mas uma organização como o Ministério de Esteri tem que ter uma estrutura própria. Então, você não tem nenhuma estrutura para fazer uma teleconferência. Como pode ter uma estrutura para organizar
um prenota-me. Não funciona, tanto que alguns consulados, por que em Londres não se utiliza o prenota-me? Por que em Caracas não se utiliza o prenota-me? E o atendimento funciona. Então, estas são as perguntas que nós temos que responder. Semana que vem vou estar em São Paulo, vou ter uma reunião com o nosso cônsul geral, vou começar a entender ou a perguntar, não? Porque depois eu quero voltar para Roma com maior determinação. Aliás, vou para Brasília também para encontrar o meu colega Eros Biondini, presidente do Grupo Itália-Brasil, porque estas coisas têm que ser discutidas em conjunto, por isso digo como é importante, não? Como no caso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também a cooperação entre parlamentares italianos e brasileiros, porque o parlamentar brasileiro está preocupado também com a nossa rede consular. Pergunta qual é o problema, como podemos ajudar. Então, nisso nós temos que se esforçar. Infelizmente, agora continuamos patinando, continuamos tendo problemas de subestimação da potencialidade da nossa comunidade, principalmente do Brasil, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mesmo que alguém esqueça de me lembrar quando faço as coisas boas. Claramente, a mesma pessoa que quando faço uma coisa por eles errada, coloca manifestos na rua, mas graças a Deus o eleitorado que me deu esta chance de voltar no parlamento é muito maior que o dor de cotovelo de um ou outro conselheiro do Comes ou diplomata. Pois é, muito obrigado, deputado. Eu vou deixar a palavra aí para o senhor fazer o encerramento, as considerações que queira fazer, coisas que eventualmente queira comunicar. Eu sei que o senhor está com o tempo bastante estourado já. Só anunciando que aquela conversa, já vou oficializar na terça-feira, terça-feira que vem, vamos fazer uma chácara com os intercomites, os comitês todos do Brasil. Hoje o presidente Chani acaba de me confirmar aí, e o senhor também foi convidado para essa chácara. É sobre os 150 mil cidadãos, quer dizer, esse número é um pouco aleatório, mas seria um número razoável aí de cidadãos fantasmas aí que não são registrados na Itália. Né? Vamos então abordar esse tema. Deixo a palavra livre então, deputado, para o encerramento. Mas, Perone, eu agradeço, eu peço até desculpa porque um pouquinho me animei, mas, como eu falo, eu faço isso não pela minha pessoa, mas pelas instituições, pela instituição que eu represento, pela instituição da Alesca, que eu acho merece respeito. E quero aproveitar, assim, enquanto estávamos conversando, eu pensava em algumas coisas que eu aprendi na vida política e que tem muito a ver com esta questão do consulado ou desta polêmica no consulado. Eu aprendi que na política tem que ter respeito pelas pessoas, respeito pelo trabalho dos outros, sejam deputados, conselheiro do Comitê, até o último cidadão ítalo-brasileiro que reclama pela filha. Segundo, tem que ter cooperação. Ninguém faz nada sozinho. Eu, como deputado, não faço milagre. O Comitê também sozinho não resolve nada. O TGE menos ainda. Nem a melhor cônsul em Curitiba determina nada. Somente cooperando, colaborando. Então, o que me chateou um pouquinho, não vi esta cooperação, como também não vi respeito nesta polêmica. Terceiro, na política, como em qualquer uma organização, partido, sindicato, até associação de categoria, tem hierarquia. Você tem que saber respeitar a hierarquia. Ou seja, tem que saber que um subsecretário manda mais que mesmo que um diretor-geral do Ministério de Esteri. Não pode escrever uma nota que decide o diretor-geral, porque senão nós estamos entregando o poder executivo na mão dos burocratas. Isso é um desastre. Quarto, memória. Você me ajuda hoje neste trabalho de memória e, graças a Deus, há mais de 20 anos, insieme,
existe, não? Porque depois vamos a recuperar. Alguém prefere o esquecimento, não? Mas o que eu falo depois, vamos recuperar a edição do 2011 do Insieme, o que eu falei está lá. Então ninguém pode falar. Então isso também alguém não está tendo memória do que foi feito, por que isso foi feito, e isso também faltou nesta polêmica. E última coisa, generosidade. Temos que ter um pouquinho mais de generosidade. Esta coisa de falar foi eu, não foi ele fez mal, eu fiz melhor, é realmente uma falta de generosidade com relação à comunidade italiana. A comunidade italiana merece mais abertura, mais generosidade, porque estamos falando de uma história que você sabe melhor que ninguém, para ter viajado o interior todo, o Brasil todo, é feita de pessoas simples, pessoas que trabalharam, e às vezes eu vejo pessoas que têm mais preocupação com o próprio interesse que não com o interesse verdadeiro da comunidade. Então é isso. Espero de não ter falado besteira, te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, Peron, e não sei se vou conseguir me conectar na terça, estou com uma agenda meio complicada em São Paulo, mas se puder, mesmo somente para alguns minutos, vou poder me conectar com muito prazer. Obrigado, deputado. Obrigado também pelos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar, porque isso vai ficar nas nossas redes aí, o horário nem sempre ajuda, né? Pela gentileza sempre de esclarecer, deputado, muito obrigado, né? E até a próxima. Vamos ver se dá certo terça-feira que vem, então, discutir os fantasmas, né? Ciao, ciao. Grazie.